Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Martinho. Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso podcast aqui da 4Ls. Neste último episódio da nossa temporada 2025, eu tenho o privilégio de receber Rui Fontes, destaque aqui no futebol da nossa região, um cara muito bem quisto, um cara muito bem falado aqui. Eu estou super curioso para saber um pouquinho da história dele. Rui Fontes, seja muito bem-vindo, Rui Fontes. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É uma satisfação muito grande participar desse podcast e estou disposto a contar a minha trajetória no futebol de Viçosa, que foi, acredito eu, que foi bastante marcante, né? Sem falsa modéstia. Ô Rui, a 4Ls vai ter o privilégio de ser a primeira a saber um pouquinho mais sobre a história do Rui? Olha, eu acho que sim, acho porque, apesar que a minha história, eu posso contar coisas aqui desde a minha infância, de começando a jogar futebol, até quando eu saí daqui, 25 anos, tem uma série de acontecimentos, de comemorações que eu acho que é muito importante para mim relatar. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, dá essa força pra gente aí, se inscreve, deixa o seu like, ative o sininho, vai lá na nossa página no Instagram, 4Ls Filmes, e segue a gente lá. Rui, a nossa pergunta tradicional aqui. Fala pro pessoal que está em casa assistindo a gente, quem é o Rui Fontes? Bom, Rui Fontes é filho de Vicente Andrade Fontes, que era dentista aqui em Viçosa, Maria de Lourdes Cezé de Fontes. Minha família é a família Fontes, uma família numerosa aqui em Viçosa, que tem destaques não só no futebol. E eu tive o privilégio, né, de poder estudar aqui em Viçosa, no Colégio Coronel Antônio da Silva Bernardes, passei pelo Colégio Viçosa, passei pelo Colune e fui para a universidade onde eu me formei, que eu sou engenheiro agrônomo. E hoje ainda continuo trabalhando na Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária em Brasília. É isso, essa é a minha... É um pouquinho de quem é o Rui Fontes. Exatamente. Ô Rui, antes da gente começar o nosso bate-papo mesmo, eu falei isso, se eu não me engano, foi com Duardinho, não vou falar Eduardo, não, Duardinho. Meu primo. O que tem nessa família Fontes que só tem craque de bola? Olha, eu realmente, na família Fontes, todos os meus primos, e todos, tem vários que jogaram futebol, né? Então, você mencionou Eduardo, tem o Roberto, tem o Maurício, Jesus Cristo Maurício, tem o Reinaldo, que a gente chama de Godela, tem o Roberto, meu primo, que jogava de ponta esquerda no Atlético, Roberto Babá, era conhecido assim. Tem eu lá na minha casa, Maurício, que é meu Maurício dentista, né? Hoje aqui em Viçosa, que jogou pouco também futebol aqui, mas ele tinha talento jogou no Campestre, se não me engano. Centroavante, então tem, mas isso tudo veio de um começo, né? Que era o meu tio, o Quinzinho, que era jogador e foi um destaque na época que ele jogou aqui, e que eu realmente tenho o maior respeito e lembrança dele, quando você me pergunta isso agora me volta à cabeça, que foi uma pessoa que me influenciou muito no futebol, porque não só porque na época que eu tinha de 12 para 13 anos, ele me levava junto com ele para o vestiário do Atlético praticamente, porque eu ficava lá para chupar uma laranja, porque era a laranja que era clássico isso, ter a laranja no intervalo, então eu ia filar uma laranja ali, e eu via como é que era um vestiário, a liderança dele em relação ao time, a forma com que o time discutia a partida, e aquilo
sem eu perceber, aquilo foi muito importante para mim ver que como é importante você ter alguém, uma liderança num esporte coletivo. Então, eu vejo que essa foi o Quinzin, né, como o pessoal chamava, foi uma influência muito grande, porque ele era o espelho de todos nós, né? E foi assim. E eu penso também que não é só querer jogar bola, né? Porque eu penso o seguinte, jogar bola, essa é a minha visão. Você olha um jogador, mas ele tem que ter algumas coisas que eu acho que eu não vou comparar o Pelé, essas coisas mais, mas, por exemplo, no jogador de futebol, ele tem que ter, você olhar, ele tem que saber, primeiro, dominar uma bola bem, ele tem que saber passar bem uma bola, mas principalmente, esses dois você consegue com treinamento, você melhora com treinamento. Mas uma outra que a gente chama de visão de jogo ou de visão periférica, essa aí ela é talento. Eu acho que a pessoa tem essa percepção. Isso não é você não exercita isso. Isso é nato. Nasce com isso, Você né? já nasce com isso. E você pode aperfeiçoar, porque é como você jogar uma dama, você tem uma olhada no tabuleiro assim, você sabe para onde que está ali, para cá, e antecipar jogadas do adversário e até planejar outras, né? Então, eu acho que essa visão é muito importante. Quando você olha o jogador que tem que ficar olhando para a bola está no seu pé, você dominou bem. Você está ficando a olhar para dar o passe, você perde fração de segundo. Você já sabe quando você recebe a bola, você já está sabendo que você tem alternativas para fazer. Se você marca aquela alternativa sua que talvez seja número 1, você já sabe que você tem escape para outra roda. Então, isso é muito importante quando você observa os jogadores hoje. Então, um jogador, para mim, quando eu olho e você percebe que ele tem isso, é difícil de marcar, é difícil você entrar, como diz, de primeira nele, porque se você entrar, não consegue tomar a bola. Então, essas são características que eu acho que definem um bom jogador. E todos esses aqui, não só esse, mas muitos jogadores que eu joguei com ele. Aliás, eu também posso me dizer que eu fui privilegiado, sabe, Rodrigo? Porque eu joguei com uma turma aqui muito boa de bola. Vamos dizer, eu jogava bem, mas eu jogava em função todas as equipes que eu joguei aqui, principalmente, eu digo, desde o juvenil, no campeonato disputa de Juiz de Fora, e também no Atlético, palmeirense. Nossa, tem muita gente aí que eu joguei junto, que é muito bom. Ô Rui, antes de você começar a contar a sua história, quem é que destacava? Você falou que jogou com muita gente boa. Quem que destacava no futebol aqui na época? Na época, do seu auge? que não jogava comigo? É, Não, comigo. Aí nós já estou dando um pulo grande, porque sim. quando eu ia no vestiário do Atlético, lá com meu tio. Então vamos fazer nessa época, quando você era criança, você ia lá ver Então tá. o Quinzinha. Nesse aí, você vê que eu consigo lembrar Flávio Ial, eu estou falando que era o time do Atlético, Sim. que era goleiro, que chamava Flávio, que é irmão de Pedro Vampa, tinha Marcelo e Claré na zaga, tinha Pinheirinho na ponta direita, tinha Tão, que era pai do Tizeca, pai do Betê, mais quem? Paulinho Aleluia. Essas pessoas eu via no vestiário. Esse era o time do Atlético, era um time muito bom. Mas também tinha o time da universidade, que era um time que, para mim, eu via jogadores que eram excelentes. O Amaral, quarto zagueiro, Robustiano de back central, tinha o Machadinho de ponta direita. Tinha um jogador que veio para estudar na universidade, mas ele saiu do profissional de 7 de setembro, de Belo Horizonte, chamava Silvinho. Esse cara era profissional realmente, ele destacava pela forma que era bem diferente do que a gente tinha na época. Hoje nem tanto. Então, esses jogadores, que eu estou lembrando aqui rapidamente,
Essa era uma geração que eu vi jogar, e era Mauro Reis, no meio de campo, que é professor da universidade. Então, todos eles eram grandes jogadores, e o futebol, eu penso, o futebol era muito, muito fair play, sabe? Os jogadores da universidade, do colégio, o Colégio Viçosa, tinha Toninho no gol, Tem um Leitini, Toninho Leitini, tinha o próprio Cacau aí, que está ainda hoje, encontrei com ele está aí, ele até me chamou para jogar o futebol dele lá, uma pelada que eles têm aí. Tinha o Eduardo Araújo, que também jogava no meio, Sérgio Faraó, Geraldinho Gravatinha, que jogava na lateral esquerda. Então, isso é uma época que eu estava no juvenil, de novo para entrar para juvenil do Atlético. década de 70, né? Na época de 68. 68. Sim. 68, porque não, 68. Aí que eu comecei realmente a jogar no time do Atlético, 17 para 18 anos, no titular, né? Oi, vamos lá então, vamos voltar uns bons anos aqui. Como que foi o seu primeiro contato com a bola num time de futebol? Olha, o primeiro time que eu lembro de ter jogado assim, tinha ali, como eu moro, né, e morava ali na frente do Correio, ali perto do Tiquinim, tem a Gomes Barbosa. A Gomes Barbosa tinha um time que o Rogério por Torres era organizador dele, irmão de João Bostos, que mexia com a rádio de Montanheiro. Ele tinha que chamar Juventus. Então eu lembro dele, eu comecei a jogar nele em um gol. Depois, como eu batia de meta com o time com força, né? Tinha força na perna, não sei porquê, mas tinha. E a bola passava quase no meio de campo, e aí me promoveram já no juvenil do Atlético, já me levaram. Bom, antes disso, teve passagem pelo Olímpico, que nós tínhamos um time no Largo São Francisco, que chamava Olímpico Atlético Clube. Nós tínhamos uma camisa do futebol... Só um minutinho, Largo São Francisco, onde é aquela pracinha da Cruz ali, né? É ali. Então, eu diria que os 3 campos que a gente jogava naquela região de pequeno, ali agora voltando, na época aí de 10, 12, até 13 anos, até talvez 14, era ali o Largo São Francisco. Se você subisse o Morro do Cruzeiro, na frente do cemitério tem um gramado. Por incrível que pareça, aquele gramado era mais largo e tinha um coreto no meio dele. Esse coreto era o gol de baixo. E a gente jogava futebol, era gramado, mas é aquele morro. Era um morrinho. Era morrinho. Tinha o gol do cemitério e o gol do coreto. E aí, ali também era pelada. E esse time, ele foi formado porque ele jogava ali, e o Zé Guilherme, que era casado com Dona Belelé, ele nos deu esse uniforme, que é igualzinho do São Paulo, que ele era paulista. E então nós fazíamos isso, nós jogávamos muito com o time da Vila. A Vila de Professor também tinha muita criança lá, então era time também. Então, por que a gente jogava com o time da Vila? Porque eles conseguiam o campo da universidade para jogar, que era o filho de professores, tinha que é hoje, onde que é o centro de vivência ali era o campo da universidade, era um campo que todo mundo queria jogar nele, porque era um campo muito bom, e tinha o campo do Atlético, mas o campo do Atlético não dava para a gente, porque era para o juvenil em diante, né? Mas o campo do Atlético tinha também, depois, na parte juvenil, a gente pode falar algumas coisas. Então, esse foi um dos primeiros, o primórdio mesmo, era juvenil, era o Olímpico, com a camisa tipo de São Paulo, por isso chamava Olímpico Atlético Clube. Um dos que jogava comigo, que você talvez conheça, é o Wander Santos, que é radialista, jornalista, que foi aqui em Viçosa. Ele fazia as entrevistas depois aí dos jogos, era ele, Paulo Frachetti e Gilberto Pinheiro na Montanhesa. Ele, Rogério Paiva também, que jogava nesse time. Então, isso aí foi o começo mesmo
E esqueci, o outro campinho, tinha o campinho do lado do Correio, que hoje tem a farmácia indiana, se não me engano. Sim, Aquilo ali era um lote, e a gente tinha um campinho ali também. Então era lá em São Francisco, lá no cemitério, perto do cemitério, e lá ali o campinho era interessante, porque era chão mesmo, e é onde que a gente brincava, onde falava assim, onde que eu aprendi a tabelar, porque a gente falava assim, tabela de parede, porque tinha um muro, você jogava no muro e pegava de lado, isso é possível lá, de um lado. Então, eram umas coisas, era a meninada, aquela região ali, por baixo tinha de 30 a 40 meninos ali, de idade, tudo mais ou menos. Então, a gente saía da escola já estava nas peladas ali. E era essencialmente o que você tinha de diversão, né? sim, sim. Não tinha celular, não tinha coisa, era pelada. Era ali, era jogar a bola. Mas nessa época, tudo Rui era goleiro ainda. Mas não, nessa época que eu comecei... Não, aí eu comecei a jogar mesmo na linha, né? Na linha. Porque no gol foi muito rápido que passou. Nem sei por que eu comecei no gol, mas eu tenho, né, essa lembrança. Foi muito rápido. E mais foi mesmo na linha. Esses meus primos eram a minha idade, o Fernando, Maurício Jesus Cristo, o Roberto Babá. Essa turma toda nós jogávamos ali no campinho junto e também no Lago São Francisco. Então foi essa época aí que mais ou menos, essa é uma época marcante na minha vida, que eu fiz talvez os melhores amigos, que eram amigos de infância mesmo, né? Eu citei alguns aqui, obviamente não estou citando todos, mas depois eu ir para o juvenil do Atlético. Nesse período é que eu falo, que eu agradeço muito, e aí eu respeito e falo do Quinzinho, porque ele é a época que eu ia com ele para o vestiário. Eu tive a oportunidade de ver grandes jogadores e ter essa sensação do que era um time de futebol e a liderança, como é que era importante. Na época eu não tinha consciência, mas depois eu vim a ser capitão do Atlético e tudo, mas eu via como era importante você ter alguém num campo, hoje mesmo, um cara que tem liderança, e não necessariamente é o melhor do time, mas tem a liderança de falar. Isso modéstia à parte, na época eu joguei no Atlético, aí já mais na frente, aí eu tinha uma certa, era o capitão, né? Então eu tinha essa liderança de falar e as pessoas escutarem e a gente arrumar. E por isso que eu considero naquela data aí, 69, 70, 71, 72, o time do Atlético era praticamente imbatível. Rui, fala pra gente então, como que foi essa ida sua pro time do Atlético? Ótimo, porque essa tem uma pessoa que eu também gostaria de agradecer muito, que é o José Fontes. Ele era um cara entusiasmado demais com o futebol, com o Atlético. E ele foi lá em casa falar com meu pai, que convidou para me jogar no juvenil do Atlético. E a história do juvenil do Atlético foi muito importante, porque o Zé Fontes era um abnegado para a coisa de futebol. Era ele e Pipico lá no campo do Atlético. Então nós tínhamos o juvenil, e o juvenil me deu também bastante, vamos dizer, experiência, porque tinha campeonatos. Era organizado, tinha juiz, você disputava, tinha colégio, operário, o patronato. Aí eu posso dizer, nós tínhamos o time do patronato era o time para ser batido na época, como eu já te disse. Por quê? Porque era um time que eles eram crianças que vinham do Rio para Funabem, né? Funabem, né? Isso, Funabem, isso mesmo. Funabem. E tinha um campo muito bom ali na Funabem, nem sei se existe. Ainda tem. Tem? Tem. Pois era o campo que também era um campo gramado, coisa que todo mundo queria jogar também, porque não era fácil achar um campo gramado, exceção da universidade. Porque o campo do Atlético era gramado, mas era um gramado muito duro. Não era um gramado
elaborado, mas era um bom campo. Tinha época que estava boa, outra época que estava ruim. Mas esse Patronato era um time que tinha muito bons jogadores. E o time que, na época, a meninada queria ganhar dele. Ia lá jogar, perdia. Quando eles entraram no campeonato, falaram, vai ser campeão. E nós empatamos com ele no jogo e depois ganhamos o outro lá aqui dentro do Patronato. E nós somos campeão do juvenil na época, em 1966. Em cima deles. Em cima deles. E aí, como eu te mencionei, eles tinham um goleiro muito bom, mais grande, e pegava muito bem. E eu consegui fazer um gol nele, meio de sorte, vamos dizer assim, porque a bola sobrou para mim naquele gol do Atlético, eu lembro direitinho. Isso são coisas que eu lembro como se fosse hoje. O gol que ficava o gol de vestiário do Atlético, se falava gol do vestiário, e a bola sobrou para mim na pequena área, e ele era muito grande, veio aquele negão assim, grandão para cima de mim, e eu não sabia o que fazer. Eu sei que eu tentei com o pé esquerdo, eu dei um toque na bola e desloquei, a bola bateu na trave, entrou, e aí todo mundo depois, você fez gol no fulano, você fez isso, nós ganhamos o Patronato. Então isso tudo vai te, enfim, vai te dando uma certa moral, é isso aí. E aí você vai tocando. Então essas passagens muito importantes no juvenil, no juvenil eu joguei com bode, já joguei com Fingindo Sujeira, joguei com Zé Antônio Baião, Zé Eugênio, Roberto Araújo, mais quem ali? Isso tudo você estava com uns 15 anos, né? 15 anos. Pois é, 15 anos. E aí de 15, 16, que nós fomos campeões em 66, com 16 para 17 anos é que eu fui, aí veio novamente, apareceu na minha vida o meu Tiquinzinho, porque ele, obviamente, na minha vida não, porque ele estava sempre presente, né? Estou falando em termos de futebol, Sim, que ele foi treinar o time do Atlético, que entrou no regional de Juiz de Fora. Juiz de Fora. De Juiz de Fora. Aí, para mim, eu joguei com 17 anos. Eu entrei no time do Atlético, estava para 17 anos. Ô, Rui, só um minutinho, Rui, peraí. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram, eu peço para vocês mais uma vez, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho, segue a nossa página lá no Instagram, 4Ls Filmes. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo aqui está sendo satisfatório e passará a distribuí-lo para mais usuários. Ô, Rui, voltando aqui, então, como que foi receber essa notícia que você vai para o time principal do Atlético? Olha, na verdade, eu estava no juvenil, né? E eu destacava também no juvenil, igual eu te falei. E o time do Atlético, quando começou, que foi convidado para entrar nessa liga de fora, o time do Atlético tentou fazer um time praticamente com o pessoal da cidade e o pessoal da universidade, era misturado. Então tinha jogadores que vinham da universidade e jogador daqui. E alguns que vieram de fora vieram depois. Não foi assim, o Rubens, que foi goleiro, o Bonlanche, que chamava, que é o Odemir, tinha o Lica de ponta esquerda, mas eram poucos jogadores que vieram de Coimbra. Era quase vamos dizer assim, o Atlético, ele foi formado com esse conceito, não era aquele profissionalismo como Rio Branco, o Nacional de Rio Branco e o Buchardet, que para falar que estão perto, eles traziam todos os jogadores praticamente de Rio. Todos eles era o Buchardet, principalmente, tem uns lances interessantes no jogo que eu fiz com ele, que eu fui pro gol, porque o time do Buchardet era um time, você olhava assim, quando eu entrava em campo para jogar contra esses times Tupinambás, Ribeiro Junqueira, mais quem? Nacional, Muriaé, é isso mesmo, Nacional de Muriaé, timaço, mas eu lembrei que Aimorés, de Ubá, Esporte, Juiz de Fora, tinha um time lá perto, 15 de novembro, esse até tem um caso, esse jogo com 15 de novembro, ele ficou marcando para mim, que
que quem 15 de novembro é de Juiz de Fora também? é daquela região, não sei se é perto da... Eu não sei, é 15 de novembro, é ali perto. Tinha um time de Santos Dumont também muito bom, eu lembro que nós jogamos num campo lá em cima. Então, eu era criança, no meio e esses times todos tinham muitos caras que aí você está falando, profissionais mesmo, que ele vinha principalmente de Rio, né? Juiz de Fora sempre, pô, Tupinambás, você jogar com Tupi, na época que tinha uma zaga lá, que era o Murilo e o Danilo, se eu não me engano, eram 2 jogadores, que você olhava para eles... Dava medo. porque eram jogadores profissionais, né? Assim, e era, assim, até no corpo né? Eram mais... Mais forte, né? E o jeito, né? Era mais assim, tipo... Como Não, e diria, querendo ou não, você estava com 17 anos, né? estava com 17 anos. Então, isso, e meu time deu muita... Falou, não, você vai jogar e vai... E lá falou, não, você tem que fazer isso, faz isso, faz... E eu fui dando, fui ficando, e daí, realmente, quando eu saí, aí foi 69, 69, quando começou eu entrei no time titular do Atlético, eu já entrei para não sair mais, né? Aí, Essas passagens do juvenil para o time de cima, já foi, se você já começou como titular, já... foi titular, foi por causa disso, porque eu passei do juvenil, eu fui para disputar o campeonato de Juiz de Fora. de Juiz de Fora. E ao disputar esse campeonato, que foi em 68, que aí já tinha feito 18 anos, que eu fui 16 para 17 anos, 69, aí daí para frente eu já era titular, aí voltava a jogar, joguei com vários jogadores aí tem vários times do Atlético que entraram comigo, mas tem uma espinha dorsal do time ali que ficava quase constante uns 4 ou 5 anos, por isso que a gente tinha um time muito bom. Eu vou querer que você fala para mim, É. que você cita quem que compunha essa espinha dorsal. Mas antes, fala para mim, e para quem está em casa, como que era o Rui dentro de campo? Olha, eu vou falar por muitas observações. Eu me pautei muito na minha vida, e sempre por comentários ou críticas que as pessoas fazem. E eu acho que alguns comentários que ao longo da eu estou falando agora da carreira em futebol, eles foram muito importantes para mim ir criando essa autoconfiança, né? Então, igual eu já te falei, esse meu tio, ele sempre estava me elogiando, falando, me corrigindo os defeitos, etc., né? Então, como eu poderia dizer, dentro do campo, eu até tinha um apelido que foi colocado, Mané Selvu, era um dos jogadores aí que jogava aqui em Viçosa, na época do Atlético aí e tal. E quando ele me via jogar, ele me chamava de da Guia. Ele chamava porque ele falava, na época era o Ademir da Guia, Isso faz alguma semelhança? que ele falava que eu e realmente eu era muito, se você ver, depois que você vê jogar, eu sou uma pessoa, entre aspas, lento, mas ao mesmo tempo com muita colocação em campo. Era um jogador que eu diria clássico, eu não era de dar pancada, né? Nunca gostei de dar. Aliás, é uma das coisas que eu mais gosto no futebol, é quando você vê um jogador levar um drible e respeitar o cara passar por você. Não é igual ir no meio dele querer, vou te quebrar, vou não sei o que é isso aí. Não é isso. Então eu sempre joguei futebol porque é um esporte alegre. Então eu, por exemplo, considero, para mim, eu chutava muito bem. Mas e por que eu chutava bem? Igual eu te falei, modéstia à parte de dominar a bola, a parte de passar, isso era, eu realmente, até hoje, que eu jogo futebol até hoje, lá no meio da minha turma, dá para você diferenciar, que você diferencia, né? Vamos dizer assim. E isso era uma característica, e essa visão de jogo também, de olhar e ver as posicionamentos do jogador. Então eu me considero um cara mais clássico, mais quando não era de... Tanto é que no Atlético, é isso que as pessoas não têm que entender, que o time do Atlético é gozado, como é que o time hoje, todos os times que eu vejo, quando eu vejo uma semelhança do que a gente fazia, era algo tipo, por exemplo,
eu jogava na meia esquerda, chamava meia esquerda. Então, o meia esquerda, ele não tinha a função de marcar muito. Ele tinha a função mais de armar o jogo, que hoje a gente está perdendo essas pessoas. Tem alguns jogadores que têm essa característica hoje. E o meio de campo era composto, então, pelo meia esquerda e o cabeça de área, que ele sempre tomava a bola para entregar para você jogar. E tinha o meia direita, o center for, né, que chamava o ponta de lança lá, ponta direita, ponta esquerda e ponta esquerda. Então, eu jogava na esquerda, meia esquerda, nem... Então, eu tinha a função muito mais de armar, eu não tinha a característica de ficar marcando. Sim. E você jogava mais livre, né? Aí é que falo, por isso que eu acho, por eu ter essa peculiaridade, ter esse talento graças a Deus, que aí de visão de jogo, de passe de bola e tal, as bolas vinham em mim, eles me davam a bola para me armar, eu era armador do time. Então, e joguei aí, que eu te falo, com equipe tanto de back como atacantes, todos eles muito bons para fazer esse tipo de me fazer julgar, porque esse negócio, você foi o melhor do time. Não é, eu poderia ter sido o melhor, mas você é melhor de um time quando você está no conjunto. O conjunto tem que te ajudar. Sim. Uai, não tem jeito. Pelé, mas jogou no Santos, mas já tinha jogador do lado dele. O próprio nome já diz, né? Time, equipe. É uma equipe. Então, exatamente isso. Então, eu digo a você que todos, à exceção desses times que eu ia jogar esporadicamente, como eu te falei, assim, em Raul Soares, mesmo na região do Espírito Santo e Alegre, eu joguei bastante lá. Só um minutinho, pessoal, ele está falando que me falou isso, a gente estava conversando em off. Já vocês vão ficar sabendo. Eu mais ou menos coloquei alguns lugares que eu joguei mais para o lado aqui do Vale aqui, do que ir para o Bar também. Eu cheguei a jogar no Bar, né, acho que é o Bandeirante, que era um tal de Esquiavon, que o Aimorés, eu não estou bem... Eu sei que disputamos um campeonato lá, nós somos vice-campeão. Aí joguei com o Paquito lá e Bode. Deve ser o Bandeirantes. O Bandeirantes, exatamente, você está me lembrando. Então lá foi isso aí. Em Rio Branco, nós jogávamos contra o Nacional, né? Principalmente o Nacional, e a gente jogava mais, eu joguei mais para o lado de cá, né? Assim, para o lado de Ponte Nova, para... Nós vamos chegar no Palmeirense, para ser mais exatos, né? Palmeirense, exatamente. Você é um cara clássico, então. E qual que era essa espinha dorsal do time do Atlético? O time do Atlético era praticamente, eu poderia dizer quase ele todo, porque eu tinha o Fizinho, Babão no gol, era Rufino, Beto Gley, tinha um Nilton na zaga, Alberto, irmão do Pinheirinho, Dote, na lateral esquerda, eu e Satica no meio, Bode na lateral direita, Messias, Zinho, Messias, Zé Ebert e Curuca. Aí eu posso falar, Curuca para mim eu falo que grande parte do sucesso meu era ele. Porque eu jogava, todo mundo fala nisso. Mas sabe por quê? É exatamente isso. Eu vejo, era um jogador que tinha o talento dele, era comparando hoje um carro, que você como falar, o carro faz em 10 segundos, 1 segundo ele atinge a velocidade 100. O Curuca tinha uma arrancada, ele parava, arrancava e corria muito. Corria assim, ele era rápido. Então ele era praticamente, ele tinha uma jogadinha combinada lá, que era imbatível, porque quando eu falava, vai, Curuca, ou eu lembro dele, ou não, segura, ele já sabia o que ia fazer. E ele era muito... Olha, ele quando ele tocava a bola na linha de fundo, era praticamente imarcável, porque ele era muito rápido. E essa característica dele parar, ele conseguia parar e não balançar, não. Ele parava, ficou... E aí, quando o lateral parava, ele tocava a bola outra vez e ia embora. Alguém usou o termo aqui,
eu não me recordo quem, virou e falou, na hora que o bicho tá pegando, joga a bola no Curuca. Não, mas ali, mas ela passava por mim, sempre vinha. E aí era isso mesmo. E então, aí eu estou falando para não desviar um pouco. Então, tinha o Curuca, né? Essa aí foi campeão do Centenário. Praticamente foi campeão do Centenário, foi esse time aí. Centenário aqui em Viçosa. De Viçosa, Sim. né? Que nós fomos campeão. Na época, né, foi um campeonato bastante disputado, a Luz, o Colégio, Operário. Então, esse foi esse time aí que eu te coloquei. Mas depois, porque aí vem mudando, né? O Satica, eu falei Satica? Falei, né? Falou. Satica. Depois o Maurício. O Satica formou, então entrou Maurício Jesus Cristo para jogar comigo no meio de campo. Aí nós disputamos o campeonato de Ponte Nova. Aí eu já tinha jogado no Palmeirense, e eu falava lá no Palmeirense, eu falei, olha, se o Atlético entrar no campeonato, eu jogo pelo Atlético. E naquela época o Pontinovense queria que eu fosse Pontinovense. Eu nunca fui, e eu não fui Pontinovense se eu quisesse pagar o Renato Marinho, o Biagi, pagava. Eu falei, não, eu vou continuar jogando no Palmeirense, porque foi o Satica que me levou para lá, o Lepelissari. E nós fizemos um time massa lá também, um time muito bom. Aí já é outra história. Tá. E essa estrutura que eu estou te falando, que eu numerei alguns jogadores, depois entrou o Sérgio e o Giovani na frente, quando o Zé Herbert machucou. O Zé Herbert tem uma passagem interessante. Zé Herbert era filho de juiz aqui, né? Não sei se você ouviu falar. Zé Herbert, sim. Zé Herbert. O pai não. O pai dele não. Pois é, o pai dele era juiz aqui em Viçosa. E ele era... Zé Herbert jogou comigo no Atlético nessa época, e depois eu fui encontrar com ele lá em Brasília, que ele tinha um irmão dele que morava lá, ele foi e jogava salão lá. Quando eu joguei salão, também joguei salão aqui em Viçosa, mas joguei pouco. Eu encontrei com o Zé Herbert lá. Mas voltando, esse time do Atlético, que foi campeão do Centenário, ele foi mudando algumas peças. Mas essa aí, Messias, eu, Curuca, aí vinha Sérgio, Giovani, foi quando nós jogamos depois contra o Cruzeiro, contra o Garrincha veio aí, tem essas passagens, tudo que a gente pode falar. Sim, sim. E a zaga era isso aí. Depois tinha o Álvaro no gol, o Zuí, né? Ele entrou também no gol, que eu acho que também era um goleiro, ele foi um goleiro. Tinha a diferença dele para o Babão, que o Babão, se você olhasse o Babão, ele não tinha estatura de goleiro de futebol. O Al já era mais alto, era mais clássico, uma colocação muito grande, e o Babão ele era mais corajoso, ele era um goleiro que pulava no pé do cara, tinha umas características e muito rápido. O Babão, eu não me recordo dele não, mas o... Fiziba. Mas o Zuin, eu lembro dele, pô. Ah, sim. Não, pois é, o Zuin, que chama Zuin, o Álvaro, ele sim, era o goleiro. Ele tinha uma colocação muito boa, tinha uma saída de bola boa, muito forte nisso. E eu acho que se ele tivesse um pouquinho mais de vontade de jogar bola, porque ele tinha hora que ele seria, com certeza, jogaria no profissional. Ô, Rui, fala pra mim como que foi esse campeonato lá em Juiz de Fora que você jogou pro Atlético. Faz um apanhado geral, como que foi a sua participação nesse campeonato, a participação do time do Atlético. Olha, eu não lembro muito detalhe em respeito de... Eu sei que era um campeonato de 12 times, igual eu te falei, era Tupi, Tupinambás, Sport, era o Ribeiro Junqueira, Nacional de Muriaé, 15 de novembro, que é ali perto, Santos Dumont, mais o que tem ali? Tinha mais Era outros... só time daquela região ali, então, e o Atlético, com exceção do Atlético. Exatamente, o Atlético era da região, mas o Bar
E Rio Branco também Sim, foi chamado foi também. chamado, jogavam lá. Então, bom, o que é que isso para mim ficou marcante? Marcante é o seguinte, eu pelo menos, tive a oportunidade de, por exemplo, quando nós jogamos contra o Aimorés, lá dentro de Ubá. Igual eu te mencionei, o nosso time era um time muito mais caseiro, não tinha grandes nomes que vieram de fora, né? E esse jogo nós perdemos 2-1, nós estávamos ganhando de 1-0, eles viraram. Eu joguei muito bem nesse jogo. E eu lembro um caso, assim, era meu tio Geraldo, que é pai de Eduardinho. Eu não viajava com o time titular do Atlético, porque eu era muito novo. Meu pai não, tem que ir com alguém que é responsável, né? Então eu ia com ele. Como, por exemplo, o jogo lá, eu lembro muito bem que Zé Tião, já ouvi falar Zé Tião aqui de Só? Sim. Pois é, Zé Tião, ele era entusiasmado com o Atlético e tem outros grandes torcedores daqui. Então eu ia no jogo, agora eu estou lembrando, que no Ribeiro Junqueira, eu joguei lá, nós ganhamos de 1-0, lá em Leopoldina. E eu fui de carro com ele virou e falou assim, na hora que nós chegamos, aqui, ó, menino, toma para você aqui. Era, sei lá, quanto que era, 10, 25 reais, não, era cruzeiro na época, porque ele ficou satisfeito. Então, essas coisas no futebol é que foi me mostrando que eu estava jogando bem. Então, essa aí é uma situação. Quando nós jogamos com o Tupi, que eu te falei já, o Tupi praticamente estava disputando a segunda divisão do Mineiro. Eram jogadores... Mas o time que mais me impressionou foi o Buchardet. Assim, o Buchardet era jogadores grande, jogador tudo profissional e muito esperto, né? Preparo físico muito forte. E era um time que você olhava, se era uma camisa azul, característica aí. Teve um jogo que eu lembro bastante, que eu até tenho a única coisa que eu fiquei dessa época, por incrível que pareça, eu tenho muitas fotografias de futebol. Eu não tenho uma fotografia dessa época que eu joguei no time do Atlético? Se tem do campeonato de Juiz de Fora, eu não tenho nenhuma fotografia, e tiramos várias, mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque o que eu tenho dessa época é um olerite que eu ganhei, que o Atlético pagava, né? Pagava 40 cruzeiros. E nesse olerite eu vi, antes de vir aqui para o Viçosa, quando você me convidou, eu vi lá no meio dos meus papelados, fotografias, que estava lá, e tinha, era 40 cruzeiros e 20 de bicho. Por que foi esse bicho? Aquilo ficou marcado também, porque foi quando nós jogamos com o Nacional de Muriaé, aqui, no Carlos Barbosa, onde empatamos de 1-1, jogo excepcional, nós jogamos muito, o time teve até o técnico lá, na saída veio, me cumprimentou, era assim, sabe? As pessoas me viam jogar, chegavam, é isso que eu fazia, uma certa autocrítica da minha participação. Então, nós julgamos, isso eu lembro direitinho, que nós recebemos esse dinheiro, foi em falta do que nós julgamos esse dia. E nesse dia, o Atlético, o Bom Lanche, era um beque que veio e ficou um tempo aqui, aí esse veio de Barra do Piraí, ele chamava Aldemir, sei lá. E ele era muito bom. Ele chegou, destacou no time, deu outra costura na defesa do Atlético. Era meio canhota. Ele era um dos que chegou e falou, menino, o que você está fazendo aqui? Por que você não está lá para o Rio, para não sei o quê? Porque ele mesmo me elogiou que ele já tinha jogado em Barra do Piraí, em vários times. Falou, você pode jogar lá naquele time lá do Rio, ele falava Rio. Eu falei, tá bom, tá, mas eu nem sabia o que é, porque é criança mesmo, é criança. Então, essas passagens me lembra bem, lembra que nós jogamos com o Nacional do Rio Branco lá. Esse tinha um goleiro que chamava, eu não sei se era Cavaleiro, ele era baixinho. E eu chutei umas
tantas bolas de fora da área, mas ele tinha uma elasticidade e defendia. Eu realmente me impressionou de ver e ele era um goleiro que do time do Nacional, ele também era. E tinha o time do Buchardet, igual eu te falei, eu não lembro o nome, eu acho que era o. Eu tenho. Exatamente ele. Quando eu fiz uma viagem, eu acho que foi o México. Eu estava no aeroporto, isso eu já tinha, já estava, parei de jogar bola. Eu encontrei com ele, ele me conheceu. Ele mora lá, ele mora no México. Morava, eu tenho um filho que morava no México. Que legal. No aeroporto, eu estava embarcando em Lima, ele olhou, eu olhei para ele, eu acho que ele chamava Ronaldo, era o Beco Central. Esse era um dos destaques do time do Buchardet. E ele me olhou e falou assim, tal, nós começamos a conversar, e ele me identificou, falou, eu joguei, mas eu não lembrava dele. Eu sabia que quando ele falou, eu fui lembrando, mas foi um caso interessante. Dentro do Campeonato Juiz de Fora, mais o que tem ali? Tem esses jogos que eu te falei, né? E contra o Tupi, Tupinambás, o próprio Sport, nós perdemos o Sport lá dentro 3-1, mas jogamos muito bem. E foi uma época que eu te falo, eu não tenho nenhuma fotografias para poder lembrar mais das coisas, né? Mas eu sei que foi a época que eu diria que eu amadureci para o futebol. Quem sabe chega alguma fotografia na minha mão aqui. Uai, se Porque você tá tiver... chegando, a gente acaba. eu fico grato. Lança o podcast e o pessoal vai me mandando foto. Vamos ver, quem sabe chega alguma Porque aqui. foto, eu tenho muitas fotos, mas não tenho absolutamente nada. Devo ter a tabela do campeonato lá que distribuíram na época. Eu lembro disso, que nós, na época nessa tabela, a gente estava, eu acho que no meio da tabela lá. O atleta não estava nem, eram 12 times, devia estar no 6º ou 5º lugar. Mas são isso que eu tenho alguma lembrança, assim, material dessa. Mas fotografia eu não tenho. Eu sei que tem fotografia, mas não tem nenhuma delas nessa época. Ô, Rui, deixa eu tentar ser mais pontual, porque senão esse podcast nosso vai virar uma novela. Portas. Não, pode cortar não. Quanto tempo que você ficou no Atlético, você lembra? Lembro. A minha carreira no Atlético foi eu te falei, desde o juvenil, de 15 anos, aos 25 anos. 25 anos, Você vai embora. Que eu fui embora. Que eu me formei, né? Acabei o curso e aí fui para Brasília. E quantos títulos você ganhou? O que foi mais marcante foi o título do Centenário. Teve os outros, eu penso que teve um que disputou, acho que com o Raul Leone, mas todos eles foram campeonatos, assim, eu não lembro precisamente, mas esse ele ficou bem marcante na minha vida, porque foi uma festa, né? E foi centenário de Viçosa e nós quase assim, o Atlético quase tinha obrigação de ganhar, né? Pela tradição que ele tinha aqui. Ô Rui, antes de sair para os outros times, uma coisa que eu gosto de perguntar aqui, o pessoal fica muito Vamos lá. Fica correndo um pouquinho. Você e mais 10, os melhores do Atlético, que você atuou. Do Atlético? Do Atlético. Quero que você faça, você e mais 10. Igual eu te falei, é até relativamente fácil você fazer. 10 é um pouco mais difícil porque você tem que escolher você vai ter que escolher. Mas assim, porque eu falei aqui para vocês que eu joguei com Fizinho Babão no gol. Fizinho Babão goleiro. Esse né? Lateral direito. Lateral direito é o Bode. Beck, eu colocaria os 3, né? O Tião Newton, Rufino e o Beto Gleich. Tá, 3 zagueiros, então. 3 zagueiros. Lateral esquerdo, Dotti e também o Alberto. Não, um só, né? Pode ser o nome, vai lá. Aí no meio de campo é o Satica. Satica, você. Eu. Aí vem pela ponta direita, aí eu vou falar. Aí eu coloco
É o Zinho, Messias, eu, Zé Herbert e Puruca. Tá. Agora, Passou aí, mas eu vou deixar. não, Passou aí. não, porque tem, aí daí teve outros que eu joguei também com ele, tô falando em coletivo, assim, porque depois, igual eu te falei, na frente, no ataque, saíram o Zé Herbert e o Messias, o coisa, e entrou o Sérgio e o Giovani. Também aí era um time muito forte. E a estrutura da defesa que ficou a mesma coisa. Não, então vamos deixar que É. aí já tem uns 15 jogadores já. É, não, tem E outros. essa passagem sua pelo futebol de Ponte Nova, como que foi esse convite? Como que foi essa passagem sua lá no Palmeirense? Foi uma passagem espetacular, onde que eu fiz muito bons amigos. Quem me levou para lá foi o Satica, que jogava comigo aqui no Atlético. Falou: Rui, vamos disputar o campeonato lá de Ponte Nova. Eu falei: vamos embora. Palmeirense. Então, no Palmeirense, o time do Palmeirense né, é um dos grandes lá de Ponte Nova, e nós jogávamos contra o Ponte Novense, contra o 1º de Maio, e nós fizemos um time muito bom, um time que, junto comigo, foi Bode, Eduardo, que era de Rio Branco, Eduardo, irmão de Alaô, que era, Alaô, você não deve ter se conhecido, jogou no meio de campo do Colégio Viçosa. Não. No ano do centenário, esse agora você vê, você me lembrou o Alaô era irmão do Eduardo também. E aí tinha Luizinho Fofinha. Luizinho jogou comigo no Regional de Juiz de Fora. Ele jogava na frente, a ponta direita, irmão dele, ele era filho de seu Dilon, aqui de Viçosa. E os dois, Luizinho e Charles Fofinho, tinha o irmão dele, que era Fernandinho Quiabo. Então eles jogaram, aí já foi comigo no Campeonato de Juiz de Fora. Esse lá em Ponte Nova, no Palmeirense, você chegou a jogar o campeonato de Ponte Nova, né? Campeonato Ponte Nova. E ganhou algum título lá no Palmeirense ou não? Olha, eu acho que nós fomos vice-campeão, mas nós não isso mesmo, teve uma final contra o Ponte Novense, que a gente era franco era favorito, porque o nosso time era muito bom, era melhor. Eu sei que nós empatamos lá no Ponte Novense e depois perdemos no Palmeirense. Sei que nós não fomos campeão, eu não lembro de ter sido campeão lá e eu joguei também 3 anos lá, né? No campeão. Depois disputei o campeonato também lá pelo Atlético. Não lembro de ter sido, não, mas o time era aí era aquilo que eu te falei. O Rubens, que era um goleiro que veio aqui para jogar no Atlético, na época ele veio do América Mineiro para jogar no Atlético, goleiro. Quando o Flávio Yal machucou, o Patarim era o titular, ele veio para era o Rui Costaval, ele era presidente do Atlético, do América. Então ele arranjou esse goleiro para o Atlético aqui. Ele era muito amigo do meu tio. Rui era um que vivia me enchendo a paciência para ir jogar lá. E o Rubens falava comigo. Falava: Rui, você pode ir que você vai ficar lá. Isso aí já foi em Ponte Nova, e Rubens ficou por aqui. Então, Ponte Nova os campeonatos sempre eram muito bons. Eu joguei com uma turma muito boa lá. O Serginho, o Bode, o Sebastião goleiro, o Serginho de Beck, Janotim, Satica no meio. Era uma equipe muito boa. Enfim, foi bons momentos que eu tive. E teve uma coisa particular que acontecia, o seguinte: na época, o Fio do Flamengo fazia sucesso no Flamengo. Fio Maravilha. Fio, jogador profissional do Flamengo. Fio Maravilha. Né? E aí a torcida do Palmeirense encarnou isso assim, e chamava: Rui Maravilha, faz nós vamos a te ver, que essa música do Jorge Ben lá. Então eles cantavam, e quem
começou Cacau, que quando Cacau vendia móvel lá, ou tinha comércio lá, Cacau daqui. E ele falou, o pessoal lá em Ponte Nova veio me perguntar e falou de que você conhecia Rui Maravilha, não sei o quê. Então eles cantavam isso, assim, então é uma coisa que de certa forma te mostrava que você estava agradando, né? Ô, Rui, você falou que jogou no Industrial também. Vamos tentar fazer um apanhado geral. O que você lembra agora. Quais foram os times que você chegou a jogar mesmo? Não? Atlético? Aqui em Viçosa? Aqui Geral, em Viçosa, tudo, Atlético. Atlético. Eu joguei aqui no Atlético, joguei o Palmeirense lá. Aqui em Viçosa também eu joguei, lá na Rua Nova eu joguei alguns times aí, eu acho que o Continental, o Ferroviário, se não me engano. Eu lembro bem que quando eu moro ali na subida do Cruzeiro, né, daquele morro do Cruzeiro, às vezes eu ficava esperando eles ali, via um caminhão, era um caminhão. A gente pulava na carroceria lá para o Paraíso jogar. Eu joguei, eu não sei porque que eu fui, não sei, eu sei que quem me levou lá para o time do Ferroviário, mas eu sei que eu joguei para o time para falar, foi só isso aqui em Viçosa. Em Viçosa era isso aí. Depois Ponte Nova foi só o Palmeirense. Em Raul Soares eu joguei bastante, também assim, alternado pelo time do Operário lá que disputamos, jogamos até lá em Valadares, com o Democrático Valadares, eu lembro naquele campo, Deus lá, sempre que era eu joguei, eu fiz gol naquele jogo lá. Eu tenho uma tia que morava lá, por isso que eu lembro bem, eu ia. E aí o Raul Soares, você tinha o Alegre, no Espírito Santo, tinha um professor, e tem, que ele deve estar aí até hoje, o Luiz Rage, ele gostava muito de falar, Rui, eu vou te levar para jogar lá. E aí, lá em Alegre, lá eu joguei bem uns 4, 5 jogos lá. Ou um campeonato quase todo, mas sempre alternando, porque eu jogava no Atlético aqui. Quando dava folga, ou coisa eu ia... Gostava do Atlético, a verdade não, era isso essa, não tem dúvida, porque tanto é que eu tive opção de jogar, por exemplo, igual lá em Ponte Nova, que o Ponte Novense veio e falou, não, você vai ter que jogar, porque o Ponte Novense pagava os caras. Pagava mesmo. E ele veio e me ofereceu, eu falei, olha, eu não jogo, nunca coloquei, eu jogo, você me dá tanto. Não, nunca. Eu jogo todos os times. Teve São Miguel aqui também, que esse rapaz que me pegou lá, me lembrou... Aqui o São Miguel me lembrou jogos que nós fizemos ali com o time do Brasão de São Miguel, e eu aí me lembrou bons amigos que eu deixei, e aí ele me colocou até em contato com o Paulo Rigueira, que me levou para lá. E eu tenho boas lembranças lá de São Miguel também, bons amigos, que eu estou te dizendo, porque eu valorizei muito essa parte. O Atlético era uma comunidade, era amigos mesmo, não era... Mesmo quando passou na época profissional. O Palmeirense também foi uma comunidade que que recebeu, e isso me valorizava muito eu jogar futebol. Eu não importava, não era que eu ganhava, é lógico que me pegava aqui, me trazia, pagava cerveja e tudo mais, mas nunca botei preço de falar, quero 10, 20, 30, 50. E julgando em Ponte Nova, já que você está, não sei se vão... Esse foi um dos convites mais, assim... Em Ponte Nova eu tive a oportunidade de jogar pelo 1º de Maio contra o Botafogo, o time que era misto, o Botafogo veio... Botafogo do Rio. Botafogo do Rio, que foi levado pelo Agnaldo Timóteo. Olha para você ver que coisa inusitada. Ele era torcedor do Botafogo. Né? Eu lembro que ele cantou até no intervalo do jogo. E ele, depois que esse jogo, eu fiz um gol também contra o Botafogo. E aí o técnico do Botafogo, veio lá no vestiário e veio atrás de mim. Eu lembro que o Aguinaldo levou ele lá, e ele me falou, não, você vai ter que ir para o Rio. Eu falei, bom, eu estou estudando, na hora que eu acabar de estudar, eu vou pensar o que eu vou fazer. Isso foi Essa foi sua resposta e pronto? Não, foi. Eu falei, não tem porquê. Foi a mesma coisa quando eu joguei no Rio, contra o time da Merci,
que era o Marçal, era um juiz que era de na primeira linha do futebol, né, lá do Rio. Ele apitava clássica, e ele tinha o time da Merci. Quando eu joguei lá, nós jogamos 3 jogos contra o time deles. Nós perdemos lá de, acho que 1-0, 2-0, e viemos aqui em Viçosa em 3-1 e depois disputamos ela de 3 de fora. Que até nós perdemos os pênaltis, eu acho que eu que errei os pênaltis no dia. Enfim, esse dia que eu joguei lá no campo do Bom Sucesso, o técnico do tal Velhas, que chamava, não sei o quê, ele foi lá no vestiário e falou, você vai ficar aqui no Rio. E eu falei, ainda não está... sei lá o que eu falei, mas não fiquei. Não ficou. Tá, isso aí. Em Ponte Nova, o Zé Cunha, não sei se você ouviu falar, o Zé Cunha era radialista da Itatiaia, depois foi da Tupi, ele é de Ponte Nova. Ele falou comigo, ele me viu jogar lá, e ele, obviamente, outros, tinha um jornalista lá que gostava muito de mim, que sempre escrevia muito bem as crônicas, lá, me elogiando, etc. E ele, então, arranjou para me treinar no Vasco, janeiro de 72 ou 3. Por aí, é isso aí. Para treinar no Vasco. Aí eu fui, em janeiro, aí eu fui para Guarapari namorar. Que é a minha esposa, que eu estou até hoje. Então, Eliana. só no Rio você teve 3 oportunidades, então. Eu acho assim, sabe? Exatamente. Convites, né? Sim. Se eu tivesse ido, poderia ter chance de me firmar em algum time. Mas aí teve outros durante quando eu fui para Brasília com 25, 26 anos, quando eu cheguei, o Goiás queria que eu fosse para lá, porque ele falou, não, você vai transferir daqui de Brasília, para Goiânia, que tem uma coisa para jogar no Goiás. Eu falei, já essa parte profissional já para... Se eu quisesse ter feito, eu poderia ter feito mais cedo. Ô, Rui, deixa eu só pegar um gancho aqui para mim não esquecer. Você teve 3 oportunidades no Rio, que você falou agora com o Goiás. Eu vou voltar nela um pouquinho. Mas, pegando o gancho do Botafogo, você tem uma história boa se tratando do Garrincha. Sim. Conta pra gente aí, que história é essa? Não, o Garrincha, na verdade, ele dispensa comentários, né? O Garrincha, então, ele veio fazer um jogo de exibição, né? Que nem jogou pelo Atlético contra o Palmeirense. Esse jogo ficou 4-2, mas teve uma coisa interessante, porque antes do jogo, nós estávamos no vestiário, o Garrincha, que sempre que estava perto dele, era o Sebastião Brotin, que tinha um bar ali, ele era botafoguense, ele tem um bar ali, onde era o Príncipe Hotel ali, enfim. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Garrincha ficou no Príncipe Hotel e ele, dizem, isso aí não tenho certeza, eu já escutei, o Brotin tinha um canarinho, um passarinho que chama curió, um curió que dava não sei quantas voltas, tá, de cantar, sim. E o Garrincha ficou encantado com ele. Dizem que quando acabou, o Garrincha pegou o cachê dele, entregou para ele, pegou e levou e comprou o passarinho dele. Essa é uma história que eu escutei isso aí, né, que falava na época. Mas Garrincha, então ele estava no vestiário, ele falou, quem que é o meio de campo? Quem que joga no meio de campo? Aí ele me falaram que era eu. Né? O Brotin chegou com ele perto e ele me falou, olha, eu não tenho mais a explosão de pegar uma bola e ir para a linha de fundo para passar para o meu adversário. O que eu faço é fingir, né? Mas eu vou correr como se eu fosse ser lançado e voltar. Quando eu voltar, eu tenho que receber a bola logo, porque o primeiro marcador está mais longe de mim e eu posso fazer aquela jogada de passar o pé acima da bola, fazer que é aquele que o pessoal via ele fazer. E ele falou, ó, e aí, quem é que é o ponta de lança? Eu vou cruzar no bico da pequena área. Era, acho que o Sérgio Giovani, se não me engano. Sérgio Giovani. Então, ele falou isso. Ok. Teve o jogo e nós atacamos o primeiro tempo para lá.
para o campo contrário ao vestiário. Sim. Como eu jogava na meia esquerda e na direita, eu tinha que cruzar praticamente a bola, né? E isso aí, quando ele voltava, eu enfiava a bola nele. Aí ele fez a jogada e tá. Quando acaba o primeiro tempo que a gente vem para o vestiário, obviamente que ele vem da direita e eu venho da esquerda e nós encontramos mais ou menos no meio. Ali ainda não tinha... Porque quando foi chegando para perto de vestiário, já encheu de gente, tirando retrato e tal. E naquele momento é que ele olhou para mim, que assim, bem daqui, e me agradeceu. Falou, olha, eu não sei se foram essas palavras, mas ele falou assim, muito obrigado, eu sei que ele falou, obrigado, você foi, assim, muito, muito preciso nas bolas que você me deu. Me proporcionou que eu... E foi falando alguma coisa que depois eu não vi mais que falou, que foi juntando gente. Então foi um elogio que eu realmente é um elogio que me deixou mais, vou dizer assim, consciente que eu passava bem a bola. E isso eu sempre primei de fazer isso. Aí eu jogo Messias. Era eu e Messias no Atlético, era a briga. Porque Messias era altamente exigente, né, em termos de você passar a bola bem. Ele passava bem. Ele me fazia jogar, porque ele me provocava. Porque, você acha que você passa melhor? Você não sei. Não, é que é a questão dele, mas ele era desse jeito. Ele fazia a gente... Aí me é outro caso, a parte dentro do time do Atlético. Mas foi um cara que, sem dúvida nenhuma, foi muito... Querendo ou não, é Garrincha, né? Garrincha, ele tá entre os top 5 do Brasil. Mas isso aí... eu estou te falando, esses elogios é que a gente... É que eu te falei lá no início, isso que me fazia essa coisa. Indo para Brasília, que eu te falei, quando eu cheguei lá, o CEUB, que disputava o campeonato, tinha terminado, tinha muitos jogadores profissionais que ficaram por lá. Então tinha daqui da região tinha, se você, não sei se vai lembrar, mas se você procurar aí, era o Alencar, que era de Tocantins, do Tararé, e o Glover do Nacional de Rio Branco. Esses dois eu cheguei a jogar com eles lá. E eles também, por ser da região, a gente conversava um pouco e tal, mas não foi tanto. Lá, aí marcante em termos de coisa, foi porque foi o Buglé. O Buglé era do Atlético, ele estava lá em Brasília, nessa região, e já tinha parado de jogar bola. Ele até brincava com a gente, falava assim, Ruizinho, me chamava Ruizinho. Falou, Ruiz, você esquece que eu uma rechuteira com Pelé no vestiário, hein? E o Buglé, não preciso falar, ele foi o Buglé do Atlético Mineiro. Sim. Né? Então eu joguei com bola com ele lá, e ele também me elogiava, não gostava de jogar comigo. Um outro cara que foi de seleção brasileira, o Paulo Vitor, está lá até hoje, adorava, ele falava comigo, falou, Rui, eu não sei como é que você está, que você não foi jogar lá, não. Ele foi seleção brasileira, Fluminense. Na época que eu joguei lá, você vê, o campeonato lá era muito bom, o Interclube. Tinha, talvez você não vai lembrar, vou lembrar alguns jogadores que eram assim, profissional mesmo. Era a exceção do Buglé, o Paulo Vitor. Alcindo, que jogou no Flamengo, jogou com o Zico. Tal de Bejoca, que era um ponta de lança grande, do Bahia, depois jogou lá no Orlando Lelé, era lateral direito do Vasco. Ele jogou muito no Vasco, ele chutava pra caramba, chegava de lado, batia 3 dedos aqui assim. E o Túlio que jogou no Botafogo, não o Túlio... Não, o Túlio do meio de campo. Ele é filho do Arimateia, que jogava com a gente lá. Ele é um cabeça de área, corria para danar. Nossa Senhora. Então, eu tive a oportunidade também de jogar no meio de muito bons jogadores. E outros que não eram conhecidos por aqui. Eu estou falando... Então, eram times muito bons que eu continuei jogando em um nível muito bom. Então, esses elogios que vai tendo durante, é que você vai consolidando que principalmente eu gostava, porque sempre me elogiava, era passe, era chute, bater falta, eu batia falta muito bem. Mas aí as pessoas falam assim, peraí, você não nasce com isso. Mas por que eu batia a falta muito bem? Fazer um recorte aqui. Lentini, que é goleiro aqui de Viçosa, ele queria, e sempre, ele morava ali perto de casa, porque ele morava ali na subida do Cruzeiro,
E ele, ele jogava no colégio e depois ele foi para o ESAD, né? E o que acontece? Ele, quando estava aqui em Viçosa, ele, Rui, passava lá, me chamava para ir bater bola com ele no campo do Atlético. Por que que é? Por que que ele gostava de bater? Fala, joga lá no ângulo. Para ele era, Toninho era, ele chamava Toninho, né, Lentino, porque ele era elástico, ele fazia Encaixava as bolas mesmo, a bola era no ar, encaixava né? e fazia aquelas pontes, né, que falava, muito bonita. Ele era um goleiro e eu batia a bola nele direto. Ele gostava, ele falava, eu gosto de bater bola comigo. Patarinho gostava de bater bola comigo, porque eu não errava quase o gol, chutar. E chutava de forte, e quando ele falava, agora bola parada, joga no ângulo. Eu jogava. Né? Então, isso é treinamento. Porque as pessoas pensam que eu nasci com... Não, isso aí é treinar. Sim. Tinha um treinamento forte por isso. Então, modéstia à parte, falta ali. Perto da área, hoje, igual eu vejo jogador bater. Agora, fiz muito gol de falta, chutava forte por causa disso, porque isso foi outra coisa, quer ver, que também me ajudou no futebol, foi dupla. Você jogava dupla, no Colégio de Viçosa, você jogava, era dois contra Dupla dois. de chute que falava? Você chutava, depois você defendia. Sim. Então, isso também foi outra coisa que desde aí já de juvenil, a gente chegava cedo para bater dupla. Então, isso é treinamento, não era treinamento formal de coisa. Então, tem vários detalhes assim da minha vida que me ajudou e fora os elogios e as críticas do meu tiquezinho, né? Que estava sempre no meu pé. Você não jogou bem, não, você não fez isso, você não fez aquilo. Ele me via jogar. Ô, Rui, 3 times do Rio, mais o Goiás. Teve mais algum outro profissional que te chamou para você fazer um teste ou não? Na verdade, igual eu te falando, esses times esse que eu mencionei a você, quer dizer, fui convidado, né? Sim, sim. Para fazer e nunca... Mas aí é aquela, na época, sinceramente, não é fazendo... Eu não tinha... Eu jogava futebol porque eu gosto e jogo até hoje. Então, eu não me sentia atraído, entendeu? E também não era... Talvez hoje não teria dúvida, porque o cara hoje se jogar um ano de futebol ganhando o que ganha isso, aí era... Porque antigamente era... Antigamente não era assim, né? Não tinha. Quer dizer, é lógico, eles ganhavam, tanto é que você vê N jogadores que passaram em muitos times não tem uma independência financeira ou uma carreira, né? Mas... E meu pai também, né? Sempre ele foi muito incisivo nisso. Primeiro estuda. Então essa foi a educação que eu tive e eu achei isso a coisa mais natural. Eu não me sinto nenhuma frustração de não ter jogado, não ter... Ô, Rui, você citou eu achei até engraçado que tinha algum tempo que eu não escutava a palavra Olerite. Você citou o Olerite do Atlético. Nesse tempo que você jogou bola com o futebol, você chegou a ganhar algum dinheiro? Olha, era bicho que se falava, né? Sempre Sim. Depois do futebol, quando você jogava... No Atlético era assim, né? Quando estava no campeonato lá. Ganhou, tinha o bicho. E era o único lugar que eu ganhei. Tinha carteira assinada, tinha carteira da CBF. No Atlético, nós disputamos o campeonato de Juiz de Fora. Tinha carteira da CBF, que você chegava no Mineirão, entrava, porque era atleta. Então, esse aí era realmente você ganhava. Né? Agora, os outros times todos, nunca tive contrato, nunca punha preço de coisa. Você ia jogar por cerveja, pelo que eu te falei, pelo coletivo que você tinha, pelas amizades que você tinha. Eu falei aqui, Ponte Nova, se eu quisesse jogar pelo Ponte Novense, eles me pagavam. Mas eu jogava palmeirense, porque foi lá que eu comecei. O Atlético nunca cobrei jogar, apesar que quantas e quantas vezes já me dava, às vezes... Olha, eu vou confessar uma coisa, muitas vezes que o Gui, que até foi morto aí, que em Viçosa, que foi presidente do Atlético, Gui, ele era mestre chegar depois do jogo de trabalhar no Banco Brasil.
Aí dava R$ 50, 50. Eu falava, dá para fulano, dá para fulano. Eu, sem falsa modéstia, eu achava que tinha o fulano de tal. Curuca mesmo cansou de receber, assim, bicho, né? Que eu falava, dava Curuca. Ele me perguntava, quem é que você acha? Eu falei, dá para fulano. Jogou bem, jogou... Então, era para você ver, eram amigos. Então, Pro Rui, qual que foi o ano e qual time que você estava que você assim fala assim, não, esse aqui foi o meu ano, o meu auge foi aqui. Tem algum? olha, eu acho que a época que eu saí de 70, 71, 72, esses 3 anos eu joguei realmente no Atlético. Foi o seu auge. Foi. Na verdade, eu falo assim, auge de futebol foi quando eu estava com 25, 26 anos que eu cheguei em Brasília. E realmente eu estava joguei em campeonatos lá, que aí, quer dizer, assim, amadurecido para futebol, né? Mas não deveu... esses 3 anos que eu estou mencionando aqui, é porque o time do Atlético, eu te falei, essa espinha dorsal do time do Atlético era quase imutável. E era um time muito... Aí é que eu falo, era um time que todo mundo conhecia um ou outro. Então jogava muito, muito quase por música. E era um E coletivo. antigamente era difícil entrar no Atlético, né? Era difícil. Era difícil porque esse grupo que formou, era um grupo que muito seletivo, muito bons jogadores. E o cara tinha que jogar, tinha que destacar, né? E também tinha o grupo, né? Que era mais... se conhecia, eram amigos. Então, essa época foi a época que eu acho que eu joguei, fiz as melhores partidas pelo Atlético. Sim. Concomitantemente, nessa época, eu joguei também no Palmeirense. Eu acho que foi essa época, um pouco mais pra frente. Também fiz muito boas jogadas lá. Ô Rui, alegria de imediato que vem na sua cabeça, qual que é a maior alegria que você teve no futebol? Alegria? Ó, jogando? É. O que me marcou mais foram uma das coisas, foi o gol que eu fiz contra o Patronato, que eu já te escrevi aqui. Sim, sim. Que aquilo para mim foi... A meninada vinha falar comigo, vinha... Então, isso foi uma... Eu me senti realmente que eu ia jogar bola na vida, sei lá. E eu estava muito novo. E aí uma alegria maior também dessa, mais na frente, foi poder ter jogado ao lado de Garrincha. Isso aí não tem dúvida que... Voltando rapidinho, então, com o time profissional, você chegou a jogar contra o Cruzeiro também, não jogou? Ah, joguei. Fala um pouquinho dessa Time, partida aí. não estava esquecendo. Já contra o Cruzeiro, nós já jogamos com o América também, América Mineiro aqui, com o América que eu joguei com o Paquito no time. Paquito, mas pela seleção de Viçosa, não era pelo Atlético, não. Quando o América Mineiro era um timaço na época. Nós jogamos, eu lembro desse time. Aí Lentini jogou no gol. Lentini era goleiro nosso. Lembra do resultado? Eu não lembro, mas eu acho que nós perdemos feio naquele jogo. O América tinha Samuel, Ferreira, tinham 2 caras no meio. Eu lembro disso. Eu nem lembro o ano, não, mas eu sei que nós jogamos com a América está lá. Assim. Mas já que nós estamos contando algumas passagens, você falou América. Eu lembro, por exemplo, uma passagem interessante, quando o Botafogo esteve aqui, o Botafogo do Rio. Ele trouxe o Cid Batista, que era professor da universidade, eu acho que foi por ele, já jogou no Botafogo. Ele veio, o time do Botafogo era Caio no gol, era Valdeci na lateral direita, era Verrete, que jogava de ponta de lança, que entrou no lugar do Ayrton, que jogou no Flamengo. Esse cara, eu lembro que eu estava sentado assim no vestiário, que eu não joguei. Esse era o jogo contra a universidade, a Luve. Sim. Eu estava ali naquela entrada e o Ayrton saiu e falou, ó, cuidado com aquele baixinho lá, além dele bater, ele joga muita bola para o Satica. E Satica, essas são 2 coisas. E também sobre Satica, que eu acho que é o único cara que foi na época que nós jogamos com esse 15 de novembro de fora, de 15 de novembro lá
Ele fez 2 gols nesse jogo, agora está me lembrando aqui. Essas coisas vêm na cabeça assim. E o jogo contra o Cruzeiro? Ah, sim, o jogo contra o Cruzeiro. O jogo com o Cruzeiro veio, o time do Cruzeiro era Palhinha, era Joãozinho, era Roberto Batata, Vitor no gol, era um time titular do Cruzeiro, né? O jogo ficou 3-2 para o Cruzeiro. E eu lembro dois lances interessantes. Alberto, que irmão do Perigo, jogava pela lateral esquerda. O primeiro gol nosso foi assim, o gol para o vestiário. Ele tentou cruzar, ele fala que não, mas ele tentou cruzar. Ele tentou cruzar, a bola passou por trás do goleiro e 1-0 para a gente. E tá, o Cruzeiro empatou, o Cruzeiro 2-1, nós empatamos. Eu lembro um lance, que aí já estava no segundo tempo, para lá, estava terminando o jogo, a bola sobrou para mim fora da área, eu matei a bola no peito e dei um toque por cima, assim, a bola passou rente à trave, assim, do goleiro, mas foi uma jogada assim, muito boa, né? Que as pessoas, até o jogador do Cruzeiro depois, que teve um happy hour lá na sede do Atlético, Sim. O time do Cruzeiro foi inteiro, alguns comentaram, falaram, pô, que jogada, então essas coisas assim então o Cruzeiro também foi um jogo muito bom, foi um jogo, esse time do Cruzeiro que também foi 72, eu acho. Acho que foi. 72. Eu acho que foi 72. Ô, Rui, igual você mencionou aqui que Garrincha te elogiou, você teve muitos elogios durante a sua carreira. Eu já comentei aqui em outros episódios, e o Dorinho, quando fiz episódio com ele virou e falou que Dorinho é considerado, Folhar, ele é o filho ilustre de Viçosa, pela carreira dele e tudo. Mas ele mencionou, ele virou e falou, se alguém que por merecimento tivesse que ter sido profissional aqui de Viçosa, seria você. O que o Rui tem a falar disso? Foi o cara que jogou em 17 times profissionais, clubes profissionais. Pois é, então aí que eu estou te falando, é mais eu sei disso que o Dorinho tem, nós já conversamos. Aliás, tem muito tempo que eu não vejo o Dorinho, mas eu sei perfeitamente a trajetória dele, pelo que você falou aí, não sem dúvida nenhuma, foi o jogador de futebol que projetou Viçosa, não é à toa que jogar pelo Cruzeiro, né, e jogar pelos campeonatos que defendeu e pelo número de nem sei quantos times que ele jogou, mas eu acho que ele rodou esse Brasil todo. Se eu não me engano, foram 15 ou pois 17. Você vê, o time que... Olha, tem uma coisa particular. Eu acho, quando fala Dorinho, eu acho que já perguntei isso para ele. Um lugar que ele passou, que eu acho que deveria, que eu sempre, se fosse um time que eu fosse escolher para jogar, era o Curitiba. Não sei por quê, não me pergunte, mas era um lugar que sempre, não sei por quê, não é um time que na minha época era tanto, mas o Curitiba sempre foi campeão lá. Então o Curitiba é um time que eu sempre me simpatizei com o nome, eu não sei por quê, isso aí. Mas aí, voltando a falar, o Isidoro, não tem dúvida que eu agradeço o elogio que ele fez, é mais um dos elogios que você tem, né? Mas ele, sem dúvida, eu cheguei a jogar com ele um jogo contra o time da Merci. Eu tenho certeza que ele e o Paquito estavam nesse jogo. Esse jogo foi lá em Juiz de Fora. Porque ele é mais novo que eu. Dorinho deve ser... Você jogou contra ele? Não, ele jogou pelo Atlético. Pelo Atlético, assim. Nesse jogo contra o time da Merci. Foi o único jogo que eu lembro ter jogado com o Dorinho, com o Isidoro. Esse jogo eu tenho certeza que ele jogou, que eu tenho fotografia dele. Entendeu? Ele e o Paquito. Foi os dois jogadores que eu sempre gostei de jogar com ele. Mas eu joguei esse jogo com ele, com o Isidoro. O Isidoro devia estar... Eu acredito que, sei lá, 20 anos, 21 anos, no máximo. Eu não sei quando é que ele foi para profissional. Eu não sei. Dorinho, ele
ele foi pro Exab, ele estava com 22 anos. Pois é, então foi antes dele ir para o Exato, porque de lá ele já foi para o Cruzeiro, né? Sim, sim. Pois é, então deve ter sido antes, porque ou ele jogava pelo Exab e veio aqui, eu não sei, isso aí tem que deve ter sido antes, então. Foi antes, Deve foi ter antes. sido antes. Não, esse eu lembro de coisa. Então, eu acho que ele, fazendo esse elogio, eu também falo, eu sempre admirei Dorinho, porque Dorinho tem essas características que eu acabei de falar para você num jogador de futebol. Ele domina a bola bem, ele passa a bola bem, chutava muito bem, mas... E era uma pessoa que, para a época, tinha um físico privilegiado, né? Por ter feito exército, ele também já tinha uma genética boa, então ele é uma pessoa que destacava também no físico. E como pessoa também, era muito brincalhão, né? Então é esse ambiente que eu estou te falando, que eu mencionei Paquito, mencionei outros aqui, porque eram pessoas que, apesar de às vezes muitas vezes jogar contra, a gente era amigos. A gente vivia numa comunidade de reconhecer que um time é melhor que o outro e tal. E, infelizmente, hoje o futebol mudou muito, principalmente o profissional, né? Que não tem essa pegada. Ô, Rui, eu falo para os nossos convidados aqui que campeonato aqui em Viçosa tinha um campeonato antes de fechar o campo do Atlético e agora após. Eu particularmente, eu gosto mais dos campeonatos mais antigos. Estou fazendo essa introdução porque você foi um cara apaixonado pelo Atlético. Você já me falou isso. E hoje a gente vê o campo do Atlético daquele jeito que tá. Não tem mais o campo do Atlético. O que você pode falar a respeito disso pra gente? Você que foi um cara que pegou o auge do Atlético mesmo. Bem, o campo do Atlético para mim foi aonde que eu vivi as melhores emoções e eu digo poucas tristezas do futebol, né? Mas quando você vê uma estrutura como aquela, que na época a gente sempre cobrava, né? Um gramado melhor, iluminação do campo, depois veio iluminado, porque era realmente um lugar que é onde que as coisas aconteciam no futebol de pessoas, e é um lugar que catalisava o campeonato. O campeonato era disputado lá, todo mundo queria jogar. Quem não gosta de jogar no estádio? Pelo menos na nossa época, você jogar, igual eu te falei lá no início, jogar no campo da escola, da universidade, era você jogar num gramado, e muitas pessoas aqui em Viçosa queriam jogar no campo do Atlético. E o time do Atlético foi palco de inúmeros jogos, bonitos, bons. Então, agora, quando você olha, é claro que te dá um saudosismo muito grande, né? Porque ali foi isso. Mas é como hoje mesmo, até o próprio futebol, né? Modificou muito da minha época para cá. As instituições também vão mudando. Tem os diretores coisa que acha melhor construir. Agora construíram uma praça de esporte lá, né? Agora tem uns campos society, uma piscina. Eu não fui lá, sinceramente, eu nunca mais fui, não tive coragem de ir lá, porque também quando eu chego aqui em Viçosa, aliás, eles tinham o Reinaldo, que é meu primo, que é o Godela, eu acho que foi ele que falou, nós batemos pelada lá no tal dia, se assim, se você estiver aí, vou te chamar para ir lá. Eu falei, vamos, mas aí nunca concretizou, né? Provavelmente eu vou eu vou olhar para aquilo e vou lembrar muitas coisas, como eu lembrei aqui, né? Agora, o fato de ter feito essa modificação é aquilo que eu te falei, né? A questão de... Eu acho que deveria ter sido, na minha opinião, conservado, melhorado, que poderia ser usado um lugar para... Não faz arena multiuso, para que hoje faz show, faz essas coisas, poderia viabilizar a manutenção do campo, porque o campo... Obviamente, a manutenção do campo era feita pelo Atlético, que era pelos sócios. Então, é muito difícil você julgar a decisão, né? Mas se fosse pensar, poderia ter uma alternativa de manter quase um patrimônio e incentivar o futebol na cidade. Hoje, pelo que eu sei, o Atlético nem tem time mais, né? Não, tem não. Mas então aí... É passa, difícil, né?
Eu, graças a Deus, quando eu saí daqui, né? Ainda estava, e aí veio a geração do Eduardo, do Hervé, Robertinho, o próprio Álvaro no gol, que eles jogaram ainda aí. De vez em quando eu converso com eles, eu falo, é saudade, né? Não é fácil a gente olhar assim e não falar, deveria ter ficado aí, né? Verdade. Entendeu? Ô, Rui, estamos chegando ao final. Primeiro, eu gostaria de te agradecer. Hoje, para quem não sabe, você mora em Brasília, né? Sim. Você tinha falado comigo, pô, quando eu chegar em Viçosa, pode deixar que eu vou ir, a gente vai fazer esse bate-papo. De coração mesmo, gostaria de agradecer. Foi um prazer ter te conhecido e ter, assim, escutado um pouquinho da sua história. Bom, Rodrigo, eu agradeço, eu acho que é com o maior prazer, que desde que você entrou em contato comigo, eu não tenho, por não ter vivido em Viçosa depois de 75, essas lembranças, elas vão ficando um tanto quanto distantes, porque se eu tivesse em Viçosa, eu estava sempre conversando, e com um, com o outro, você estava sempre sabendo dessas histórias, como estava up to date, né, como diz os outros, e eu tive alguma dificuldade de recordar alguma coisa, como eu te mencionei. Olhei as fotografias que eu tenho lá em Brasília, no álbum e tudo mais, para me lembrar momentos que foram... Mas, infelizmente, com certeza, eu esqueci alguns outros. Mas Com isso aí certeza. não tem jeito, porque a história, quer dizer, a trajetória permite que a gente possa falar de vários assuntos, né? Como eu falei, eu acho que eu falei dos mais importantes, aqueles que me marcaram. Então, eu só tenho que agradecer. Aqueles outros que passaram por aqui, você acabou de falar, o Isidoro, que fez comentário, essas pessoas, e eu falo que eu julguei futebol, posso ter sido destaque na época que eu julguei, mas eu não posso esquecer que eu tinha um time comigo. Eu tinha grandes jogadores do meu lado, que eu numerei alguns aqui, que me permitiram fazer isso aí, no Atlético, principalmente, me tinha como liderança, me tinha como um bom jogador, e a gente se conhecia muito. Eu falei um pouco com você aqui do Messias, mas era um que a gente estava sempre cobrando um do outro, né, a qualidade do futebol, etc. Messias é uma pessoa que também ele foi importantíssimo dentro do time que eu joguei. Então, como outros. Então, essa lembrança que você me fez fazer aqui é muito importante. Então, muito, muito importante para mim. E ficar gravado ou mencionar seria a mesma coisa que tivesse os filmes da época, né? Que eu gostaria de, se me perguntar, talvez uma frustração seria não ter nenhum filme da época, que na época não gravava, não tinha celular, para você ver que se realmente você jogava, né? É um videotape, né? E aí você seria autocrítico de você mesmo. Essa talvez poderia ser não é frustração, porque na época não tinha mas era outro equipamento e tudo mais. Então, voltando aqui, Rodrigo, eu fico imensamente grato, eu me coloquei à disposição, estou aqui, eu sempre, no fim do ano, eu passo aqui em Viçosa, porque minha família está toda aqui. E dizer que eu me senti também bastante confortável perante você. Foi uma entrevista bastante... Me puxou algumas coisas que eu nem estava lembrando mais. Então, eu acho que isso faz parte de uma boa entrevista, e eu acho que aqueles que viveram junto comigo vão entender bastante ou até interpretar melhor o que eu falei aqui. Pessoal, para vocês que tiveram a paciência e ficaram com a gente até agora, meu muito obrigado. Para você ainda que não se inscreveu, se inscreve aí, ainda dá tempo, deixa o seu like. E eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2026 seja um ano repleto de conquistas e realizações para todos nós. Até o próximo episódio.
Pois é, tinha que dar um Feliz Natal para vocês, eu esqueci aí. Não, já tá dado. Tá dado.